Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, na verdade, eu não sei nem como começar esse vídeo, porque é um vídeo, assim, muito emocionante, que mexe muito com o meu psicológico, mexe muito com o meu emocional. Mas a pedido de muitas pessoas, eu vim gravar aqui ele hoje pra vocês. Para quem não me conhece, sou Adriana Bueno, estou em fase de emagrecimento e meu canal hoje em dia é mais voltado a isso. Mas, como vocês podem perceber, esse vídeo é totalmente fora do que o propósito do canal. E a partir da semana que vem tudo volta ao normal, tá bom? Então, gente, eu vou falar aqui sobre o meu testemunho, onde uma estéril gerou um filho. Só de falar o título eu já estou emocionada, mas vou tentar gravar. Eu me casei aos 18 anos e sonho de menina, desde quando eu comecei a ajudar minha mãe, cuidando da minha irmã mais nova, a Ashley e tal. E aí eu já tinha aquele sonho de ser mãe, sabe? Surgiu aquele sonho de ser mãe. E quando eu casei, logo de cara, assim, eu já queria ser mãe. Mas eu não sabia que eu era estéril e que eu não podia gerar. Foi difícil no começo, foi triste porque eu não queria aceitar isso, eu não queria ir procurar médico, eu não queria nada disso. Muita gente falava pra mim ir atrás de médico e tal, mas eu queria ter filho de qualquer jeito, mas não queria procurar medicina, entende? Nunca me preveni, nunca tomei remédio, nem antes, nem depois do casamento. E ali na luta, tentando ter um filho, né, tentando gerar. Já tinha 1 ano de casada e nada deu engravidar, e foi aí que aumentaram as minhas lutas, as minhas guerras, as minhas provas, tentações, as frustrações. Eu vivia na farmácia fazendo teste de gravidez e sempre dava negativo e eu chorava muito. Quem não consegue, quem tem falar coisa de louco, mas quem não consegue pode me entender o que eu estou dizendo. É uma sensação de inútil, sabe? Tipo, uma mulher não pode ter um filho. Era complicado, era triste, era só Deus na minha vida. Quem não sabe, eu sou evangélica, por graça e misericórdia de Deus, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. E ali congregando, o Senhor mandou a palavra, mandou o cântico de Ana, né? E falou que eu era como Ana, e como Ana cantou, eu também ia cantar a minha vitória, que era para me esperar nele, que era para me ter fé e paciência, que no tempo certo eu abraçaria a minha vitória. Eu não tive tanta paciência, tanta fé que Ana teve, mas eu continuei ali na minha pouca fé, na minha pouca esperança, esperando em Deus e na palavra que Ele tinha prometido. Eu cria de toda a minha alma, de todo o meu coração, que Ele me daria esta criança. Com pouco tempo ainda de casada, veio uma pessoa que falou assim pra mim: nossa, você já tem tanto tempo casada e você ainda não tem filho? Aquilo acabou com a minha vida, aquilo acabou com o meu dia, aquilo acabou com tudo. E eu comecei a chorar. E eu chorei amargamente, eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Foi triste, muito triste assim. Mas meu esposo sempre me ajudou, sempre esteve do meu lado e veio me abraçar e falou: calma que o seu tempo vai chegar, você vai abraçar a sua vitória. E ali foi. Passou alguns dias, eu fui fazer um teste de novo, porque o meu psicológico não queria aceitar. E aí fui fazer teste de novo, de mais testes, e sempre negativo, sempre negativo. Aí, infelizmente, eu desenvolvi uma gravidez psicológica, onde eu sofri muito, saía leite do meu seio e tudo mais. Eu ia conversar com as pessoas, com algumas primas do meu esposo, e eu falava para elas: olha, tá saindo leite do meu peito, eu tô grávida. E na verdade eu não estava grávida, era só na minha mente que eu estava grávida e eu não estava. Eu disputava tamanho de barriga com a minha irmã porque ela estava grávida. E eu não, eu falava para todo mundo que eu também estava grávida. Foi aí que minha barriga cresceu. Aí eu fui fazer ultrassom
e descobri que era uma enfermidade, na verdade não era filho, coisa nenhuma, sem dizer que, né, já era enfermidade, né, porque gravidez psicológica não é brincadeira, é triste, só quem passa sabe, só quem passa entende. Mas por causa dessa enfermidade que eu descobri, eu tive que tomar alguns remédios e meu sonho de ser mãe tinha acabado naquele dia, porque o médico falou que eu não ia conseguir nunca, mas eu continuei na minha pouca fé, na minha esperança, meu marido ali sempre do meu lado me ajudando, me dando força. Eu desenvolvi a depressão. Foi anos difíceis, a minha vida foi triste, passar por tudo isso foi algo inexplicável. Não tem o que explicar, não tem como explicar. Vivia trancada dentro do meu quarto, vivia chorando. Pra mim ninguém gostava de mim, meu marido não gostava de mim porque eu não podia dar um filho pra ele. Foi muitos anos assim, foi triste, foi tenso, não sei nem explicar direito. Foi horrível. E quando eu fui pra Bahia, que eu me mudei de São Paulo pra Bahia, porque meu esposo foi a trabalho, eu já estava na enfermidade da depressão e chegando lá, congregando mais uma vez, o Senhor pregou de novo, falou na minha vida que eu era como Ana, que Ana cantou, eu também ia cantar minha vitória. Uma serva de Deus olhou pra mim e falou assim, filha, ela pegou na minha mão dentro da igreja, ela falou assim, filha, você vai abraçar a sua vitória, você vai gerar seu filho. Só que foram tantas pregações, tantas orações que eu estava, que os irmãos pregavam pra mim, tipo, eu estava numa oração, a irmã vinha com o filho dela no colo, dava o filho dela pra mim, tipo, pregava pra mim e acontecia com a irmã de trás, sabe? Eu nunca me esqueci disso, na palavra o Senhor falava que tinha Ana dentro da igreja, que alguém ia gerar e tal, e eu não conseguia mais sentir aquilo pra mim, porque a minha fé já estava desanimada, já não tinha lágrimas mais pra chorar, então eu não esboçava mais reação nenhuma quando os irmãos vinham falar pra mim, calma, tenha paciência, tenha fé, você vai gerar. E eu, tipo, não tava nem aí mais. Eu falava, se vir, vem, se não vir, fazer o quê? Não vai vir. É triste. Acho que eu não vou conseguir nem terminar o vídeo, mas vou tentar. Gente, fui tomar uma água porque comecei a entrar em desespero e o vídeo não ia sair. Então voltei aqui, dá pra ver que eu ainda não tô 100%, mas tem que terminar, né? Eu comecei. Bora lá. Como eu disse, eu estava na Bahia e algumas irmãs ficaram sabendo, tá, que eu era estéril, que eu não conseguia gerar, até porque algumas vinham perguntar pra mim, nossa, mas você tem 4, 5 anos casada, você não tem filho ainda? E eu falava que quando Deus preparasse, eu ia ter, que no tempo certo de Deus ia aparecer. E algumas irmãs até perceberam que, na verdade, não era porque eu queria. Porque se fosse por eu querer, eu já teria filho no primeiro mês de casado, já estava grávida. Aí teve uma irmã com todo o amor e carinho do mundo, ela fez uma garrafada e ela falou assim, toma essa garrafada, ela é boa pra isso, boa pra aquilo. E eu peguei com todo amor e carinho aquela garrafada, mas eu não tive coragem de tomar. E se eu tomei foi 2 tampinhas da garrafa, assim, que acho que nem fez efeito. E eu não tomei, eu joguei fora. Acho que ela nem sabe. Se ela assistir esse vídeo, ela vai ficar sabendo agora. Que eu não tomei a garrafada que ela fez. E na verdade eu já tinha desanimado de querer ter filho. E cortava meu coração ver as mães falando, nossa, você quer ter filho? Filho é só dá dor de cabeça. Filho é isso, filho é aquilo. Filho é bom quando tá pequenininho. E tipo, coisas assim que eu escutava, sabe? Você é louca, querer ter filho. E as pessoas não entendiam, não queriam entender o que passava na minha vida. Isso até em São Paulo mesmo, não é só na Bahia. Na Bahia acho que eu fui um pouco, assim, as pessoas não sabiam da minha história. Então elas meio que entendiam mais fácil, não sei explicar. Mas em São Paulo tive muita gente que sempre esteve do meu lado, que me ajudava. Tinha gente que me botava para baixo, né, como sempre. Ainda lá na Bahia, eu recebi uma ligação que a mesma pessoa que tinha me afrontado no começo do meu casamento veio me afrontar de novo.
E essa pessoa falou assim, nossa, eu já tô no segundo. E você ainda nada? Só me destruía, só acabava comigo. E lá na Bahia Deus preparou uma loja pra gente tocar, né? Pra gente cuidar da loja. E eu tava lá na loja e chegou uma moça bem, assim, perdoa, tá? Se você ver esse vídeo, mas uma pessoa bem atribuladinha, assim, sabe? De espírito, tipo, bem brava, assim. Ela é muito nervosa, muito brava. E ela tava xingando, falando coisas que não devia da mãe dela, assim, sabe? Perdoa, de verdade. Peço perdão mais uma vez. E eu fui conversar com ela, fui falar pra ela o quão era doloroso estar longe da minha mãe, o quanto meu esposo sofreu por não ser criado pela mãe dele, e mesmo assim ele amava a mãe dele. Acho que ele sofreu tanto, tanto quando Deus levou a mãe dele. E eu falando essas coisas pra ela, chorando, falei pra ela o desejo de eu ser mãe, eu não conseguia ser mãe. E tipo, querendo colocar na mente dela pra ela dar mais valor à mãe dela. E ali a gente conversou, se abraçou, choramos junto e ela foi pra casa dela de volta, eu não sei. Eu sei que eu saí, eu já era bem gordinha, né, por causa da gravidez psicológica e tal. E aí eu peguei, saí na porta da minha loja assim, olhei pro céu e falei assim, quem dera Deus cumprisse o meu desejo e me desse o que eu espero. Um versículo da Bíblia, e olhando pro céu assim, eu tinha muita vergonha da minha barriga, sabe? E eu fingia que estava grávida ainda. Às vezes tinha gente que vinha falar comigo e falava, tá de quantos meses? E eu falava, tô de tantos meses. Na verdade eu não estava grávida, era só coisa da minha cabeça, que eu enfiava na minha cabeça. Nesse mesmo ano, em novembro, a minha menstruação atrasou. Eu fui correndo pra farmácia, toda feliz, porque um tempo atrás Deus tinha mandado na palavra, Cântico de Ana também, de um irmão de Goiânia que tinha ido lá na Bahia. Deus mandou a palavra e ele falou que ia até o final do ano, que eu ia abraçar minha vitória, que antes que virasse 2017 eu ia abraçar minha vitória. Eu fui correndo na farmácia, meu esposo foi todo empolgado comigo e eu conversei com umas irmãs, eu falei, eu acho que eu tô grávida, toda feliz. E eu fiz o teste, tinha dado negativo. Eu chorei tanto, vocês não têm noção, acho que eu nunca tinha chorado tanto na minha vida. Eu chorei, eu peguei o meu véu, ajoelhei na beira da minha cama e eu conversei com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Não aguento mais esperar. Fala pra mim se o Senhor vai dar, se o Senhor não vai dar, pra mim parar de viver assim, esperando sempre algo que não vai acontecer. E eu chorei. Tinha hora que não tinha palavras para falar com Deus e eu só chorava e não tinha mais palavras. E aí eu peguei, levantei da minha oração, meu esposo me abraçou, porque ele estava ali junto comigo, ele me abraçou e a gente chorou junto e ele ficou preocupado comigo, porque eu já estava um pouco recuperada, né, da depressão e tal. E então ele ficou preocupado comigo de novo pra mim não cair na recaída e tal. E ele fez até agrado. Ele comprou açaí, tudo que eu gostava, né? Ele foi lá e me agradou pra não tentar esquecer aquela situação. E aí, mais uma vez, num outro culto, o mesmo irmão de Goiânia, Deus deu na boca dele de novo o Cântico de Ana. E nesse dia, as irmãs, a organista, chorava muito e dava glória assim, muito forte, e a igreja toda numa comunhão, coisa mais linda de ver. E só eu, que não tava nem aí, sabe, tipo, nem aí. E na hora que acabou o culto, a organista, ela me abraçou muito forte, e ela pediu o último hino também, né, no culto, aquele hino Conserve a Paz, e eu tipo, tava me ligando, sabe? As pessoas vendo que a palavra era pra mim e eu não tava nem aí. E as irmãs, na hora da saída lá do culto, elas falaram pra mim, Deus pregou na sua vida, irmã. Você tem fé, vai cumprir, irmã, na sua vida. E eu, não era comigo, gente. Não era comigo. Eu não sabia, mas também tinha uma outra irmã que estava grávida
na igreja e quando ela falou que estava grávida, eu falava que não era comigo aquela pregação, eu falava que era com a irmã que estava sentada lá atrás, que ela estava gerando, a palavra tinha sido para ela. Eu lembro muito bem que o Senhor falou na palavra que ele estava gerando músicos para a igreja, músicos. E eu falava, como assim? Será que a irmãzinha estava grávida de gêmeos? Eu fiquei pensando assim. Eu já estava um pouco sem fé, né, na verdade. Então, eu estava no mundo da lua, na verdade. Ir para a igreja por ir, bem dizer. Aí, o irmão falou na palavra, né, novamente, que até antes que virasse 2017, 31 de 2017, de dezembro de 2017, que alguém na igreja ia cantar uma grande vitória. Algo que eu nem mais acreditava que ia chegar. E as irmãs todas falando pra mim que era comigo e tal. Eu até brinquei. Eu falei assim, só se for o Bostel. Mas eu falei, só se for o Bostel, né? Tipo, vai no banheiro, faz lá o número 2 e acabou a gravidez. E aí as irmãs falaram assim, eu acho que dessa vez não é não, hein? Você tá com a carinha de grávida. E aquilo eu falei assim, essas irmãs só querem me deixar feliz. Então vou deixar elas falarem, vou interagir aqui com elas, mas é só pra me deixar feliz que elas estão falando isso. E aí passou uns dias, meu esposo arrumou um emprego fora da cidade que a gente morava e ele foi. Isso já era janeiro. E eu falei assim, tá vendo como não era comigo? Porque já é janeiro, dia 1º de janeiro e nada aconteceu. E eu lá bem linda na minha loja, o meu esposo trabalhando fora. Não, na verdade, nessa época, quando eu comecei a sentir os sintomas, ele ainda não estava trabalhando fora. Eu comecei a ficar na loja, teve dias que clientes teve que me acordar para ser atendido, porque eu estava dormindo muito na loja. Eu estava com muito sono, uma preguiça que não cabia mais em mim e muita dor no seio, muita dor no seio. E aí eu peguei e comentei com meu esposo, falei assim, olha, eu acho que dessa vez eu tô grávida. Aí ele, não começa com essa não. Não vem com essa porque você já passou por isso várias vezes e eu não vou deixar você passar de novo. Então para por aqui esse assunto e não vamos mais tocar nele. Deixa Deus fazer a obra e quando for a hora Deus vai mostrar pra você e vai ser. Eu falei, ok. Então ele tava, né, na verdade com medo de eu me frustrar novamente, de um futuro negativo e eu caí em depressão de novo, né, teve uma recaída. E aí ele foi trabalhar, como eu havia dito, ele foi trabalhar fora uns dias depois e eu continuei com aquela soneira, aquele cansaço, aquele desânimo, aquela dor no seio. E eu chamei a mesma menina, a brava, e falei assim, nega, vai lá na farmácia pra mim, compra um teste. Ela falou assim, tem certeza? Eu falei, tem, vai lá e compra um teste. Ela foi comprar um teste pra mim, escondido do meu esposo. Eu peguei e falei assim, eu vou fazer o teste amanhã cedo. E vou fazer uma surpresa pro Thiago. Se eu estiver grávida, eu vou fazer uma surpresa pro Thiago. Vou colocar um sapatinho. Meu sonho era fazer isso. Colocar um sapatinho dentro de uma caixinha. E quando ele vir, eu dou o presente pra ele. Ele vai saber que vai ser pai. E novamente porque ele já tem um filho de 16 anos. E aí eu peguei, não aguentei, era 3 horas da manhã, eu tava acordada. Eu queria muito saber se eu tava grávida ou não. E aí eu fiz o teste, era 10 para as 4 da manhã. Nesse dia, a irmãzinha que tava na minha casa comigo, ela orou junto comigo. E ela fez um voto. Ela falou assim, Senhor, se a Adri estiver grávida, eu pago um voto na igreja. Eu testemunho. E ela não testemunhava. Tipo, ela tinha muita vergonha. E aquilo me emocionou tanto. Eu falei, gente, como assim? Se eu não tiver, ela vai ficar frustrada também. E aí a gente orou juntas. Oramos juntas, de verdade, oramos juntas. Antes de fazer o teste. E eu entrei no banheiro, no escuro mesmo. E fiz o teste. Não passou 4 minutos. Não passou. E o meu positivo. O meu tão sonhado positivo tinha chegado no dia 14 de janeiro de 2018. Eu já estava de quase 2 meses. Eu engravidei no início de dezembro, ou seja, a palavra cumpriu. Eu só não fiquei sabendo antes.
Mas eu abracei minha vitória antes que dezembro findasse. E a partir dali foi só vitórias, só alegrias, assim, até um determinado tempo, né? Porque eu não consegui segurar a emoção, eu gritei, era 4 horas da manhã, eu tava gritando. A irmãzinha chorou junto comigo, me abraçou, a gente, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E ali, depois de 6 anos casada na luta, eu abracei a minha vitória, parcialmente. Eu abracei a minha vitória, foi assim, mágico, foi mágico. Eu sei que eu pulei várias coisas aqui, até porque eu não poderia falar 100% tudo o que aconteceu, porque eu citaria nomes e não ia ficar bom, né? Mas foi luta atrás de luta, guerra atrás de guerra. E, assim, você que ainda não conseguiu abraçar sua vitória, tenha fé. Tenha fé que você vai passar. Assim como Ana cantou, eu cantei e você também vai cantar. É surreal o que eu tô sentindo. Então, eu passei uma gravidez, assim, um pouco normal, assim, foi bem tranquila, por mais que eu estava longe do meu esposo, longe da minha família, né? Eu tinha pessoas que gostavam de mim de verdade do meu lado, que me ajudavam em tudo quando eu enjoava da minha comida. As minhas amigas lindas, maravilhosas, iam fazer comida pra mim. A irmã, né, da Piedade, ela sempre mandava a neta dela na minha loja, perguntava se eu estava bem, se eu já tinha comido, se eu queria alguma coisa, ela sempre mandava alguma coisa pra mim, então eu me sentia acolhida, me sentia amada, assim, foi ótimo, foi, nossa, meu Deus, além de ter abraçado, né, uma gravidez ali, um estéreo que não podia gerar, ainda abracei uma gravidez, ainda aderi pessoas maravilhosas pra minha vida, assim, foi mágico, foi mágico. Chegando perto do parto, eu vim para São Paulo para ganhar meu filho aqui em São Paulo, porque eu coloquei na minha cabeça que eu teria mais ajuda, né? Porque lá a filha da irmã tinha, né, acabado de ter filhos também, há 6 meses, aquela que eu achava que a pregação era para ela. O filho dela é 6 meses mais velho que o Samuel. Ela tinha acabado de ganhar neném, então ela falou o relato de parto dela lá no hospital e eu fiquei assim um pouco com medo. Na verdade, eu falei assim, jamais que meu filho nasce aqui. Porque, não sei, mãezinha de primeira viagem é tudo meia, sei lá explicar. Aí eu vim pra São Paulo, foi difícil, foi triste, porque a minha barriga cresceu demais, 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 demais. Estava imensa. Então, para eles aceitarem, eu não vou, foi triste, foi outra guerra que, se eu fosse contar aqui, não ia dar tempo. Daí eu vim para São Paulo, né, para ter meu bebê. E chegando aqui, foi só vitória. Reencontrei minha mãe, meu pai, meus irmãos. Abracei todo mundo, minhas sobrinhas, e foi mágico também. E várias complicações no finalzinho da gravidez. Minha gravidez de normal passou para alto risco. Pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, foi muita coisa assim. E aí meu esposo já tinha chegado, né, perto da data dele nascer. Tive muitas complicações dias antes do parto. Mas os médicos não adiantaram um pouco o parto. E toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. No dia 10 de setembro de 2018, Ana cantou. Deus me deu a minha vitória. Eu abracei o meu milagre. Com 47 centímetros, 3 quilos, 360 gramas. Enorme. E do jeitinho que Deus tinha me pregado. Eu não falei anteriormente, mas Deus falou até que seria loirinho, nos olhos claros. E foi assim que Deus me deu a minha vitória. O parto cesáreo complicado, quase morri na medo de parto. O pós-parto terrível, complicadíssimo. Mas hoje, dia 10 de setembro de 2020, a minha promessa, o meu milagre completa 2 anos de vida. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por essa tão linda obra de milagre que Ele fez na minha vida.
me perdoem pelo vídeo longo, mas esse vídeo vai ficar marcado. E agora eu vou deixar uma mensagem para ele. Filho, um dia quando você for assistir esse vídeo, saiba que a mamãe te ama muito, muito. A mamãe e o papai te amam muito. E que você foi a obra mais linda que Deus fez na minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem você. Você é minha joia rara. Você é tudo na minha vida. Você é tudo pra mamãe. Eu te amo muito, filho. Samuel Natan. Nome que eu tinha na minha mente desde pequenininha. Desde quando eu era moça. A mamãe sonha com você. Me perdoe mais uma vez pela quantidade de tempo. Eu não vou conseguir nem editar esse vídeo. Eu vou pedir pra alguém editar pra mim, porque me perdoe também alguns barulhos que fez aqui, arrumando o microfone. Tá de noite, eu tô falando baixo. Por isso que eu até coloquei o microfone. Na verdade eu falo alto, sou espontânea e tal. Me perdoem as lágrimas, mas é que eu não consigo segurar. Quando fala dele até hoje, eu olho pra ele, eu choro. Ele tá dormindo, eu choro. Eu olho pra ele e falo, meu Deus é tão bom na minha vida. Eu não mereço tanto. Deus me deu uma criança tão linda, tão saudável, tão feliz, tão extrovertida, tão maravilhosa. Quando eu tô triste, ele me abraça. Quando eu tô triste, ele me beija. Quando eu tô triste, ele fala, mamãe, te amo. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem nada na terra que pague tudo isso na minha vida. Eu sou e serei eternamente grata a Deus por isso. E agradeço a Deus também e todos que estiveram do meu lado, todos que oraram por mim, todos. E você, volto a dizer, você, mamãe, considere-se mamãe, você que ainda não conseguiu gerar e que Deus fez uma promessa na sua vida, tenha fé e paciência, pelo tempo certo Deus cumpre e é melhor a gente esperar em Deus, porque quando a gente alcança essa vitória, não tem nenhuma explicação. Tudo que a gente passou, todas as provas, angústias, atestações, as provações, as frustrações, fica de lado, você esquece tudo. É maravilhoso ser mãe, é maravilhoso ser mãe. Tudo aquilo que falaram pra mim de ser mãe é ruim, ser mãe é cansativo, é tenso. Tem dia que a gente fica assim, de cabelo em pé, mas é maravilhoso ser mãe. Fique em paz. No tempo certo, Deus te dará a sua vitória também, tá bom? Amo vocês, me perdoem mais uma vez. Nesse vídeo eu não vou nem pedir para vocês se inscreverem no canal nem nada, mas se quiser, fica à vontade. Comenta aqui embaixo, compartilha com mais pessoas, ajuda aí na divulgação desse canal que tá pequenininho ainda, tá engateando. E é isso, gente. Um grande beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.